Boa noite, estamos ao vivo aqui com uma live com uma convidada especial que fez a nossa formação de mentores, a Andrea, e fechou a primeira turma dela com 11 participantes. Está terminando de entregar sua primeira turma de mentoria e hoje eu vou chamar a Andrea aqui para ela contar um pouco para a gente como que foi essa jornada entre decidir que queria ser mentora, entender qual que seria o melhor caminho, entender que a formação de mentores era realmente para ela, como que foi, como que foram os desafios, né, ali para ela conseguir executar o que tinha que ser executado, fechar a primeira turma, depois os desafios para entregar a primeira turma e tudo mais, né? Deixa eu só arrumar aqui, beleza? Então vamos lá. Então a Andrea, ela fez a nossa formação de mentores, ela é da área de alimentos. Eu vou convidar ela aqui, vamos ver se ela já está por aqui. E aí, como é que você está, Andréia? Tudo bem, Thiago, tudo bem, tranquilo. Tranquilo maneira de dizer que depois que abre a nossa turma é uma correria, né? Mas tá legal, tá bem legal. Bacana. Então, Andréia, fiz uma pequena apresentação aqui, mas conta aí pro pessoal quem que é a Andréia, quem que é você, o que que você faz. Faça uma Então, apresentação aí. tá legal. Então, assim, Thiago, eu sou engenheira de alimentos, né? Eu sou professora já há mais de 20 anos, na verdade, ano que vem já faz 25 anos, né, que eu dou aula. E eu dava alguns cursos, né? Além das aulas, dava alguns cursos e um curso de um tema bastante específico lá no presencial, que era o tema de rotulagem de alimentos, né? Então, sempre era assim, funcionava dessa forma. Mas, assim, desde 2019 que eu estava buscando algo a mais para eu empreender. Eu tenho uma pequena consultoria onde eu faço rótulos de alimentos também, a rotulagem, aquela tabela de Para informação nutricional e as tudo mais. pessoas não é muito comum e talvez elas fiquem na dúvida sobre o que que é de fato que você faz. Se puder repetir, então, rotulagem de alimentos. Explicar Rotulagem melhor de alimentos. para os É leigos aí. rotular. O que, que é, na verdade, a rotulagem de alimentos? É toda aquela informação que vai em cima da embalagem de um alimento, né? A tabela de informação nutricional, a validade, o lote, aqueles alérgicos contém lactose. Esses dizeres do rotulagem, na verdade, eu já trabalhava com isso, né? Fazendo para algumas empresas. E eu dava curso para os meus alunos, que eles pediam, né? Tipo, professora, ensina a gente. Então, eu dava um curso, mas era um curso curto, ele tinha 8 horas, onde eu dava uma ideia do que era, passava as legislações, e era no presencial, né? Tiago, não era ainda naquela época do, né, como ficou agora, desse universo online, né? E daí, em 2019, eu queria fazer algo maior, né? E entregar esse conteúdo para mais gente. Porque no presencial a gente tem uma limitação, que é você só atende o pessoal de uma determinada região, o custo para você locar um espaço é alto, né? Então, às vezes, você não consegue fazer um curso lá de 20 e poucas horas, porque você vai alocar 2 finais de semana, né? Então, ficava sempre limitado essa questão do custo-benefício, né? Mas eu queria ampliar, só que eu não sabia como. Então, eu estava assim, bem perdido. Isso foi lá, mais ou menos finalzinho de 2019. E aí, até eu contratei uma mentora para me ajudar, para saber assim, o que, que eu vou, como eu vou entregar, porque eu não sabia se eu ia entregar. Passou pela minha cabeça e-book, passou manual, passou pela minha cabeça o curso online, pacotinho fechado, você entrega com as suas aulas gravadas e tudo mais. Mas nenhum deles eu senti assim que é isso que eu tenho que entregar, porque é um assunto que precisa de acompanhamento. Então não adiantava eu entregar um pacote fechado, onde os meus alunos não iam conseguir ter essa troca comigo. Então Uhum. nenhum deles me satisfazia. E eu nem tinha ideia do que era mentoria. Até quando eu contratei uma mentora, eu falei, o que será que é essa mentora, né? Porque eu não, então, eu não entendi o que, que era. Então, assim, me ajudou, mas não fez eu me encontrar. Eu não consegui me encontrar naquilo. Ela não me deu a ideia de mentoria. Ela estava tentando eu encontrar minha persona, o meu nicho. Estava naquela fase e eu não. E era mentoria individual. Então, assim, eu comprava um pacote de mentoria de horas e daí acabava minhas horas e eu não tinha conseguido dar um passo.
Isso começou a me deixar frustrada, porque tinha que comprar mais um pacote de horas e às vezes eu não conseguia chegar onde eu queria chegar. Até que daí eu desisti, falei, não, se ela é mentora, eu também vou ser mentora. Daí eu meio que espelhei no que ela fazia e tentei ir para a mentoria 1 a 1. Não deu certo, né? Comecei a chamar clientes que queriam aprender, alguém queria aprender, mas era mentoria 1 a 1, não foi, não deu certo. Eu falei, não é isso, né? Não é. E daí, lá no finalzinho de 2022, no Instagram apareceu a tua chamada do Viva do Seu Conhecimento. Eu falei, opa, 2020. isso, 2020, desculpa, 2020. Aham. Viva do Seu Conhecimento. Aí eu falei, é isso, que eu quero viver do meu conhecimento. Eu já vivo do meu conhecimento porque eu sou professora, mas eu quero viver de outra forma, né? E eu comecei a te seguir em 2020. Daí foi mais ou menos a partir de setembro, agosto, por ali. Aí comecei a ver as quartas-feiras, né, a hora do mentor, você fez o teu ciclo, aí eu assisti a Masterclass, mas na primeira Masterclass eu não entrei, não comprei, fiquei desconfiada, falei, não, eu vou esperar mais um pouco. E continuei acompanhando, porque quando você faz aquele teste do perfil, né, lá nas primeiras aulas, para ver qual que é o nosso perfil, o meu perfil é o logístico, né, aquele que dá um passo, olha primeiro, analisa todas as possibilidades. Então, eu não fui da primeira vez. Né? E se não der certo? E se eu gastar meu dinheiro? E se não funcionar? Eu não fui. Não Até fui. porque você já tinha tido experiências não tão boas, né? Exatamente. Então, já tinha desembolsado um certo valor, né? E que não tinha me dado o resultado que eu queria, e eu estava assim com medo realmente de se era aquilo que eu queria, né? E aí você trouxe para mim, no caso, que foi a novidade das mentorias em grupo. Aí eu falei, olha, isso é interessante, porque talvez, né, o grupo seja algo bacana para eu trabalhar, porque como eu já tenho também essa experiência em sala de aula, talvez eu consiga fazer alguma coisa parecida. E aí eu fui te acompanhando, daí o que eu fiz? Aí eu falei assim, eu vou fazer, né? A próxima turma que entrar eu vou fazer. Só que eu não tinha o dinheiro. Então, quando chegou no final de 2020, eu recebi meu 13º, eu guardei. Eu guardei e tava aquele dinheiro assim, vou fazer alguma coisa com o dinheiro eu vou fazer. Aí, em janeiro de 2021, você abriu a turma. E daí foi quando eu entrei. Aí eu falei, agora eu não tenho mais desculpa, eu vou entrar. Porque eu já tinha, né? Já estava acho que uns 6 meses ali, né? Observando, vendo os depoimentos, vendo os resultados que você tinha. Enfim, aí eu entrei na formação de mentores no comecinho desse ano, né? Em janeiro. E finalizou, foi ali, deixa eu ver, foi março, né? Finalzinho de março que finalizou a minha turma. Uhum. Finalizou a minha turma. Você falou que primeira vez você olhou, pensou, mas de alguma forma não confiou tanto assim. O que que aconteceu que você mudou? Não é que mudou de ideia, mas tomou a decisão definitivamente assim, vou fazer a formação. O que mudou foram os depoimentos, porque eu via pessoas assim como eu, que quando você chamava, né, seus alunos, seus mentorados, fazendo, tendo resultado, e pessoas assim como eu, e de áreas aí as mais diversas. Então, que era aquela coisa do não é um só, não é só para esse nicho ou para esse nicho que funciona. Então eu vi vários ali, né? Pessoal de meditação, pessoal para mudar para o interior, pessoal de fisioterapia, de várias áreas. E uma das coisas que me mudaram, porque uma das coisas que eu estava quase desistindo de entrar nessa questão do online e de fazer algo assim, é que eu comecei a pesquisar um tempo atrás lá, né? As minhas concorrentes. E aí eu falei, gente, eu não vou entrar. Por que que eu não vou entrar? Porque essas, são todas mulheres, né? Foi porque essas mulheres já têm lá 15 mil seguidores. Agora a outra bateu 25 mil seguidores. Eu mal estava começando no meu Instagram, né? Eu tinha eu e mais 10. Eu falei, como é que eu vou bater de frente com essa mulherada que elas têm
grupo no Facebook com 10 mil pessoas, isso me deixava travado. Isso, aí, e uma das, acho que foi numa, não sei se foi numa quarta-feira, foi num dos seus vídeos que você falou assim, se você não tiver nenhum concorrente, isso é o problema. Eu falei, como assim? Se não tem ninguém fazendo o que você quer fazer, esse é o problema. Que bom se você tem, e não era comigo, você estava falando com mais alguém, que bom que você tem mais gente fazendo o que você faz. Significa que você tem mercado, e eu nunca tinha... Isso foi uma das coisas que me fez mudar. Porque eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Porque sempre o que tinham me falado antes? Para procurar o oceano azul, né? Que é aquele onde não tem ninguém fazendo aquilo que você faz e você fica tranquilo ali fazendo uma coisa que ninguém faz. Então eu tinha essa ideia de que eu tinha que fazer uma coisa que outras pessoas não estavam fazendo. E isso foi para mim foi uma quebra de paradigma ali naquele momento que você falou não, não é assim. Se você tem concorrente, você tem mercado. Que bom. Mas não foi para mim, foi para outra pessoa. Eu falei, tá vendo? Tem alguma coisa que eu preciso aprender que eu não sei. Eu estou vendo as coisas erradas, eu estou vendo as coisas por um outro ângulo. O que me amedrontava era justamente o lado bom, e eu estava vendo aquilo como um lado ruim. Isso foi uma das coisas que foi um dos, também dos divisores de água. Então, mentoria em grupo, que era uma coisa que eu desconhecia, né? E essa questão de eu estar tão amedrontada em entrar no mercado que já tinha gente fazendo aquilo que eu fazia há mais tempo, com uma rede social muito mais estruturada, com muito mais seguidores, e eu achei que eu ia entrar numa coisa que eu não ia conseguir fazer. Era isso. Então, essa foi uma das coisas que me fizeram realmente mudar e falar, não, eu vou fazer porque eu tenho que aprender isso. Se ele está falando isso, ele sabe o que ele está falando, ele não vai falar uma coisa, né? E aí eu queria estudar mais para poder entender como que era essa lógica, né? O que eu tinha que fazer, então, para entrar junto com esses concorrentes, digamos mais, e depois eu aprendi, né, Thiago, que você não entra junto com eles, você justamente busca o diferencial, né? Uhum. Então eu fui pro diferencial. Eu olhei, na verdade, tudo que eles não entregavam. E eu passo a entregar o que eles não fazem, né? Então, me dá mais trabalho? Muito, muito. Tenho muito mais trabalho, né? Por conta do meu diferencial. Mas como eu estou começando agora, para mim tá excelente, né? Porque eu entrego mais, acompanho mais os meus alunos, né? E não chego a cobrar exatamente o que elas cobram. Eu estou nem no menos e nem no mais. Estou na linha do meio. Só que eu entrego mais, né? Eu passo mais tempo com as minhas alunas, eu tenho grupos bem pequenos, né? Para poder acompanhar uma a uma, conhecer cada uma pelo nome e saber o que elas querem, o que elas precisam. Então, eu sei cada uma delas o que elas querem, porque eu fiz aquele formuláriozinho antes, né? Aquele Google Forms antes para verificar quem era o meu grupo, quem é a equipe que está ali comigo. Então, eu sei para onde eu vou. Então, isso foi um diferencial muito bom, muito bom. Uhum. Então, esse foi um dos motivos de eu ter decidido, foram esses dois, na verdade, né? Então, você Mentoria em tinha grupo. a questão do grupo e a questão desse paradigma que você tinha que você não ia conseguir concorrer no mercado. Não ia conseguir concorrer no mercado. Para mim, já tinha gente fazendo e eu não ia conseguir. Imagine, elas têm uma estrutura enorme e eu não vou conseguir. Não vou conseguir chegar lá, não vou conseguir ter aluno, eu pensei, né? Eu vou perder para elas. Olha, elas, né, têm anúncio em tudo toda hora, elas têm... E elas se apoiam ainda, como elas se conhecem, porque elas têm duas, que se não me engano, são de São Paulo e uma do Rio. Não, são três de São Paulo e uma do Rio. Então, às vezes, elas se encontram mesmo num café e fazem live junto. Eu falei, pronto, tô morta agora, né? Porque elas ainda se ajudam, né? Uma traz cliente para outra, digamos, E né? agora talvez agora você tenha percebido que poderia ter mais, sei lá, mais 30, mais 300 pessoas fazendo a mesma coisa, que ainda assim teria mercado para todo mundo, né? Teria mercado. Teria mercado. E depois eu comecei a perceber que daí algumas começaram,
Quando eu comecei a divulgar, de algumas colegas, até mesmo alunos, ó, você já viu essa pessoa? Eu falei, sim, inclusive eu sigo todas as minhas concorrentes, né? Inclusive eu já comprei material da minha concorrente, como você falou. Então você segue. E teve uma vez uma colega minha até que falou assim, mas ela é muito enjoada, eu não consigo prestar atenção no que ela fala. E é uma das que tem mais seguidores. Ela falou, nossa, só a voz dela e o jeito que ela fala me irrita. Aí eu falei, tá vendo? Porque é que nem você procurar um médico, é que nem você procurar um dentista, é que nem você procurar um psicólogo, não é? Às vezes você vai lá e fala com um médico e você não gosta, mas outra pessoa vai lá e adora, né? Então são estilos diferentes. Então, em nenhum momento eu tentei me comparar com nenhuma delas. Cada uma delas tem um estilo. A minha forma é totalmente diferente da delas, entende? Então, é muito diferente. Então, tem uma que está sempre impecável, arrumada, impecável, sabe? Assim, aí todo mundo fala, mas isso não é muito. Não, tem gente que não gosta, né? A outra brinca demais, a pessoa fala, aqueles negócios de ficar fazendo dancinha lá, não gosto daquelas dancinhas. Eu comecei a perceber, eu falei, é isso, né? As pessoas se identificam com você. E daí, uma vez que elas se identificam, elas criam esse vínculo. E aí é contigo, não é com as outras pessoas. Então, tem mercado para todo mundo. Aí eu fiquei pensando, é bem isso mesmo, né? Quantas vezes te indicam um profissional e você vai nele e não gosta? Ou você vai e gosta, né? Então eu penso assim, tem sim, tem mercado sim. Eu estava errado. Eu estava Legal. bem errado, bem errado. Bom, você começou aqui falando que você viveu uma jornada aí entre... Você é professora há muito tempo, e aí você percebeu que podia ir além e, e começou a testar algumas coisas, né? Comprou alguns produtos, testou algumas coisas por conta própria, talvez, e não funcionou. Sim. Você entrou na formação e fechou tua primeira turma. O que que você acha que você aprendeu? Ou o que que mudou? O que que você fez? O que que aconteceu para você finalmente ter resultado? Porque alguma coisa aconteceu, né? Senão você... Eu resumo isso numa palavra. É uma palavra só. É método. Você tem um método e você passa esse método para gente. E se você segue esse método, você vai dar certo. Não existe outra coisa. Eu desconhecia muitas coisas, entendeu? Então eu desconhecia como que as coisas funcionavam. Eu desconhecia vários aspectos daquilo ali. Então, por exemplo, né, como planejar, né, no Trello que a gente faz, todos aqueles passos, aquele acompanhamento que você faz em todos os módulos e cada semana tem uns exercícios, aqueles exercícios, eles vão te dando, como você fala, vão te fortalecendo o esqueleto, vão te fortalecendo a musculatura, vai te fortalecendo aos pouquinhos e te ajudando a destravar. Porque tem momentos que a gente trava. Eu, na verdade, eu travei vários momentos ali, que eu achei que eu não iria conseguir. E o método que você aplica, você faz com que a gente vá. Não tem como. Tem uma certa, né, digamos, pressão do grupo ali, é o formato que você faz, mas é isso que faz com que você dê o passo. Então, todo aquele apoio do grupo faz com que você caminhe. Então, tem um método para ser seguido. Né? Você tem que estruturar, você tem que seguir um caminho. Se você não seguir aquele caminho, aí realmente fica tudo muito perdido. Você acha que Né? antes você estava fazendo Perdida. algumas coisas de forma aleatória, sem saber a sequência, sem E saber... isso, exatamente. Você não sabe a sequência do que fazer, você não tem. Mas eu acho que o mais importante, eu não tinha a clareza do que eu iria fazer, né? E conforme você vai fazendo, fui fazendo na formação de mentores, foi ficando claro, porque aqueles exercícios iam reforçando o que eu precisava, né? No final, você ensina a montar uma masterclass, tudo isso dali, você vai colocando na tua cabeça como é que vai ser, né? Como que é o teu processo, do que você vai trabalhar, quem que você vai atingir. Então, por exemplo, uma das coisas, né, outra coisa, das várias coisas, por exemplo, você entender qual é a dor do teu mentorado, do teu futuro aluno.
o que é que ele precisa. Então, assim, gente, sempre quando eu vou fazer, né, eu falo assim, meninas lá, eu sempre lembro da dor delas. Qual é a dor que elas têm ali, para eu nunca me perder. Então, às vezes, até eu coloco num post-it aqui. Por que elas me procuraram? Algumas têm que fazer o rótulo dos produtos da família. Outras querem ter uma renda extra. Outras precisam porque a empresa está cobrando que elas façam e elas não sabem fazer. Outras sabem que vai vir a cobrança delas virem fazer o ano que vem e elas querem estar preparadas. Isso é dor, né? É uma necessidade que elas precisam. Então, aprendendo o que dói, você sabe o que você oferta, né? Então, o que mais elas precisam ali é o apoio. É o apoio porque elas travam, assim como eu travava na hora de gravar um vídeo, né? Tem as suas tarefas lá para fazer o videozinho, eu travava, eu não conseguia fazer, né? A hora de gravar a master, a hora de postar na rede social, eu não postava, eu pensei 2 vezes em não postar. A mesma coisa elas não pegam o serviço para fazer porque elas têm medo. Elas têm medo de errar, elas têm medo de não dar conta. Agora, a hora que eu falo para elas, vai porque eu tô aqui, daí elas vão, entendeu? Tipo, vai, pega meu caderno tal, faz as 3 perguntas, responde as 3 perguntas e vai. E se eu não soubesse, se você não soubesse, joga a pergunta no grupo que a gente dá um jeito. Então, ela sabe que, poxa, eu vou fazer as 3 perguntas, se eu travar em algum ponto, eu vou correr pro grupo. Eu vou correr pro grupo e vou perguntar. Então, acontecia isso nos exercícios, né, que eu passava. Então, elas travavam, acho que fiz errado. Não está batendo resultado. Aí colocava no grupo e já começava uma. Não, você fez isso, você fez aquilo. Aí um foi ajudando o outro, né? E aí, realmente eu errei nessa parte, já vi onde é que eu errei. Então, isso tudo dá segurança, né? Dá segurança de que você não está sozinho. Eu acho que é esse o papel do mentor, né? Não é que você vai ensinar, pegar na mão e levar para fazer, mas é aquela coisa do pode ir que se você precisar, você vai ter um apoio de quem você vai contar. Então, é isso daí, elas estão confiando nisso, né? Então, isso é bacana. Estão se arriscando a fazer rótulos, estão fazendo rótulos, sabe? Mesmo errado, às vezes elas postam lá, né? Tipo, para eu ajudar a corrigir, para ver se está certo mesmo. Você está terminando agora essa primeira turma? Essa semana. Essa semana é o 10º módulo. Aí eu dei de bônus para essa turma, que foi a primeira turma, uma mentoria 1 a 1, né? Porque eu acho bem importante. Elas têm 60 dias para marcar um horário de 1 hora comigo, ou fazer uma revisão de tudo, ou eu vou lançar um exercício agora bem difícil para elas fazerem, ou elas usam essa hora para tirar dúvidas sobre esse exercício, ou aquelas que já têm o seu negócio e que precisam fazer a rotulagem, elas podem pegar o rótulo, um produto e fazer, e trazer para a gente discutir nessa 1 hora, onde foi que errou, se está tudo certo, o que faltou. Então, elas têm ainda isso vai ser marcado mais para frente. Mas o encontro mesmo em grupo fecha agora, na quinta-feira. O E como é que 10º foi? encontro. Você sempre acho que todo mentor na primeira vez que, principalmente em grupo, tem algum receio assim de será que eu vou conseguir atender as expectativas? Será que eu vou dar conta Sim, de entregar tudo que precisa? Como é que foi a tua experiência? sim, porque ele é algo muito diferente, né, Tiago? O pessoal falava para mim assim, mas você é professora, você vai tirar isso de letra porque você já dá aula. Então, eu posso dizer uma coisa para vocês assim, ó, o dar aula é uma coisa, a mentoria é outra. Quando você chega numa turma com 30 alunos, tem gente que está lá, não sabe por que está lá, tem gente que está lá, mas não queria estar, tem gente que está lá e odeia a tua matéria e ela quer fazer outra coisa, então ele te odeia porque você está dando aquela matéria que ele acha que ele nunca vai usar e talvez nunca vai usar mesmo, né? Então a pessoa está lá, mas e tem aqueles que gostam, tem aqueles que vão participar. Então você chega lá e você dá um conteúdo, né?
dentro do que você vai dar, você não vai se aprofundar tanto, mas também não vai estar tão superficial, porque você tem que trabalhar com uma turma que está ali bem heterogênea no sentido do que quer, né? E você vai, qual é o resultado? Você vai fazer um trabalho, uma prova, né? E eles vão ter uma média e vão passar para aquela disciplina e acabou. É A totalmente diferente. preocupação como professor é seguir uma ementa, né? Queira ou não queira, tem que seguir. E tem que Sim, repassar um certo conteúdo. É meio que um padrão. tem que passar, você tem que conseguir distribuir tudo aquilo naquele número de horas, né? E você não tem como ficar fazendo um acompanhamento, né? O acompanhamento será na outra aula quando você vai lá, mas o aluno já tem tantas matérias ao mesmo tempo, alguns perguntam, outros nem perguntam nada. Uhum. Então, a mentoria, a minha dúvida era, será que eu vou conseguir dar o acompanhamento? Por isso que quando eu fechei, eu pensei assim, eu vou abrir turma com no mínimo 5 e no máximo 12. Eu pensei assim, 12 eu acho que eu dou conta. Digamos, se todo mundo precisar de mim, se todo mundo precisar da minha ajuda, 12 eu consigo resolver. Mas eu acho que eu não, essa era uma coisa que eu pensava, né? E aí, então, por isso que eu fiz uma turma pequena. Então, e é realmente, você ser um mentor, ele é mais trabalhoso nesse sentido. Por quê? Porque todos que estão ali, eles têm, eles querem o que você tem para oferecer. E eles não estão para brincadeira. Primeiro, não é aquele, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. A minha mãe me mandou fazer esse curso. Não é isso. Eu quero aprender aquilo que você falou que você vai me ensinar. Então, a cobrança é maior. A cobrança é maior, né? E aí você tem que desenvolver métodos e estratégias para você fazer com que eles realmente apliquem o que eles estão aprendendo, que coloquem a mão na massa, que vocês percebam que eles estão caminhando. Então, isso é diferente na mentoria, porque a mentoria é o acompanhamento contínuo, porque a gente tem que entregar o resultado. Você tem que entregar o resultado. Eles têm que sair dali sabendo fazer aquilo que você prometeu, porque se você não conseguir fazer eles saírem dali elaborando um rótulo, teve uma falha. Teve uma falha. Entende? Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, são coisas diferentes. O dar aula e o ser mentor, apesar de você estar transferindo, transmitindo um conteúdo, um conhecimento, a forma como é feita é diferente. Então, eu tive que me reinventar para ser mentora. Né? Isso é bem diferente. O mentor, ele acompanha. Né? Mas a experiência para você foi mais, com certeza foi mais puxado, vamos dizer, até porque foi a primeira vez, né? Foi. Não é fácil. É Não, gratificante, né? é muito gratificante, mas é muito cansativo. Por quê? Porque quando eu travei na parte, já falei isso uma vez, né, foi na nossa aula, eu travei na parte que eu tinha que fazer o tráfego pago, né? E aí o meu anjo, que para quem não sabe, as duas turmas têm um anjo, que é um ex-aluno que ajuda os outros alunos, já passou por aquilo, então ele ajuda. O anjo é muito importante na turma. E daí era a minha última conversa, porque já tinha terminado a minha turma, né? Minhas aulas já tinham terminado da formação de mentores, e eu tinha aquela última conversa com o anjo, que é a bênção do anjo, né? Tipo, para encerrar a turma. E aí eu estava travada, porque eu terminei no final de março, né? E eu só lancei a minha turma foi em julho. Eu estava travada. Daí foi quando o anjo, que era um outro Tiago, eu falei para ele, eu tenho 4 pessoas interessadas, mas eu acho que eu não vou, porque eu tenho que fazer ainda o tráfego pago. Ele falou, 4 já é turma. 4 é turma. Vai abrir, não pense, comece a colocar lá e vai. E depois da conversa com ele, eu fui lá e comecei a colocar nas redes sociais e fui divulgando e a turma foi fechando, chegou uma hora, daí cheguei em 10, e daí na primeira aula ainda, teve uma aluna que faltou uma aula, mas fechei com 11 no segundo encontro, que ela pediu para entrar nessa turma ainda que ela precisava, né? E aí fechou, e daí quando fechou, eu não tinha nada pronto, eu não tinha o material, era aquilo que você fala, né? Agora você vai ter que entregar.
Mas eu tinha todo o roteiro, porque a gente já tinha feito isso na formação de mentores. Era uma das tarefas, né? De colocar o planejamento. O que você vai trabalhar no módulo 1, o que você vai trabalhar no módulo 2, o que você vai trabalhar no módulo 3. Então, eu já tinha tudo certinho, né? Só não tinha nada escrito, né? E aí eu comecei, então, e ainda estou nesse movimento de eu termino a minha turma é quinta-feira, eu termino na quinta-feira, na sexta eu já começo a preparar o material para outra quinta. Você vai perceber que essa primeira ela é mais, como que eu posso dizer? A demanda de energia é maior, né? Até porque você está fazendo Muito pela mais. primeira vez, tem uma questão emocional envolvida. O Tem. emocional desgasta bastante. E o Mas tempo, né? O tempo que a gente tem que dedicar para montar esse material, para montar esse conteúdo. Então, você já é sabe que difícil. a segunda turma vai ser muito mais tranquila, né? Muito mais tranquila, né? E daí, assim, e como você perguntou, e qual que é a sensação? Gente, a sensação é ótima, porque daí é aquilo que você está fazendo, era aquilo que você queria fazer. Você começa a ver dar resultados, fala, olha, não é que está dando resultado mesmo? Olha, não é que o material ficou bom, não é que está dando certo, né? E aí começam os alunos a escrever, né, os comentários, te dar o feedback e tudo mais. Então isso vai te dando cada vez mais força, né? E é muito gratificante, né? E eu falo assim que eu quero continuar acompanhando elas por um bom tempo, porque eu quero ver elas fazendo rótulo. Eu não vou deixá-las em paz por um bom tempo, sabe? Enquanto eu não tiver certeza de que aquilo ali saiu, né? Então, vou dar esse último exercício, por isso que tem mais essa mentoria 1 a 1, eu quero ver resultado, Uhum. entende? Elas vão ter que dar resultado. Então, isso é bacana, isso é E muito gratificante, os muito feedbacks que gratificante. você tem recebido delas, como que é? Como que tem sido? Sempre positivo, o feedback, algumas falam do material, né? Tipo assim, do material didático, que é um norte para elas poderem fazer a rotulagem de alimentos. Então, elas falam, professora, eu guardo com carinho aquele material, porque aquele material lá vale ouro, né? Ou então elas falam que é justamente o acompanhamento, essa ter certeza de que você vai estar alguém acompanhando você constantemente. Então, sempre é assim, né? Que foi um conteúdo de alto valor. Inclusive, eu tive uma, que era uma ex-aluna minha, que ela fez há muito tempo atrás o presencial, e ela falou que o online está muito melhor do que o presencial. Isso me deu uma... Falei, olha, eu consegui suprir essa questão da presença, né, ali física, digamos, ali, né, numa sala de aula, pela qualidade do conteúdo, pela qualidade do material, pelos exercícios que eu estou colocando ali. Então, essa era uma das meus medos, assim, não dar certo, né? Mas está indo bem mesmo. Mas é muito gratificante a gente ver os alunos, né, caminhando com confiança, né, estarem. Então, nossa, é muito bacana ver resultado dele, né? Você hoje, você agora terminando a turma, a primeira turma fechada, terminando de entregar, tudo deu certo, né? Claro que sempre tem melhoria, sempre vai ter, Ah, vai. Já vi que vai ter. Uhum. mas hoje, né, com esse conhecimento que você tem, tudo isso já aconteceu, né? Você de fato fechou a turma, você de fato conseguiu entregar, já está com um material muito rico em mãos, está com uma coisa validada em mãos, tal. Se você pudesse viajar no tempo e conversar com a Andrea de 6 meses, um ano atrás, o que que você falaria para ela? Na verdade, ela já conversa, né? Eu já faço isso. Eu fico muito brava. Falei, gente, que perda de tempo. Foi uma perda de tempo. Porque eu já poderia ter feito isso em 2020. Eu já poderia ter começado, né? Se eu soubesse de tudo isso, já poderia ter começado a fazer isso em 2020, né? Mas eu comecei agora, em 2021. Mas eu acho assim que se eu soubesse disso, eu teria começado antes. Porque as coisas que me travavam, na verdade, eram não tinha o porquê daquilo acontecer, né? Medo de expor na rede social era uma, de colocar, né? Era uma, aprendi a fazer. Eu tinha o medo de concorrer com os outros e não.
e não ter ninguém. Então a gente começa depois a ver como e tudo é uma insistência, né? Porque às vezes a gente vê, inclusive lá na formação de mentores, que às vezes tem mentorados que não é da primeira vez que eles conseguem, mas daí pega o jeito, ajusta o que errou, vê onde é que tem que arrumar a rota e de repente na segunda ou na terceira vez abre. Então eu falei, tá, e se você não abrir a primeira vez, o que vai acontecer? Nada. Você vai ter que ver onde está errado, como você disse. Quem erra primeiro é melhor. E daí você vai lá e já começa a acertar antes, não é? Então eu ficava pensando assim, realmente, medo do quê? Medo de não abrir uma turma? Se eu não abrisse uma turma, eu ia ter que sentar e ver, olha, o que está acontecendo que eu não consegui abrir. Então, deve ter alguma falha em algum ponto. Aí ia ter que ver e abrir, né? Arrumar e ajustar, porque todo negócio assim, quando você abre uma loja, não é de cara que vai dar o primeiro resultado, né? Eu tinha esse medo de não conseguir, mas se você não conseguir, você tem que tentar um pouco mais e como é certo, né? Então, eu fui destravando aos poucos, medo do meu conteúdo. Isso foi uma das coisas que eu sempre me perguntava. Eu perguntei várias vezes, né? E o medo do meu conteúdo, eu vou deixar esse conteúdo para todo mundo ver. É um conteúdo que eu estudei, nossa, eu montei, tem cadernos lá com 60 páginas, tem cadernos com 50 páginas, eu tenho um material muito rico ali, no passo a passo. Você tinha E medo de desapeguei compartilhar? muito medo de compartilhar uma coisa pronta e deixar lá, depois os alunos podem baixar, né, PDF, e passar para outra pessoa, né? Eu tinha muito medo de compartilhar, muito medo de deixar isso. Ah, mas eu fiz e vão, né, roubar o meu material, né? Hoje eu não tenho mais. Hoje eu até esqueço que eu tenho os cadernos de 60 páginas lá e que tá o passo a passo do que é para fazer. Porque você falou, uma ou outra pessoa vai compartilhar. Mas e daí? Não tem problema nenhum. Né? Porque o valor não está no conteúdo, né? O valor está Porque o no valor não está processo. naquele papel ali, né? Ele é um conjunto, né? Ele tem que ser o papel, mas ele também tem que estar com você ali acompanhando, senão a coisa não vai funcionar, né? Então, se eles quiserem compartilhar o conteúdo, que compartilhem, porque se não quiserem comprar, né, e quiserem compartilhar, tudo bem, vai compartilhar. Então, eu desapeguei disso, de verdade. Não, porque a gente tem isso muito na parte da educação, né? Do pessoal, é meus slides, eu não vou compartilhar, eu que montei, é minha aula, eu não quero, tem muito disso. Eu vejo isso até hoje em dia, assim, né? Eu vejo professores, eu não vou deixar lá para o aluno pegar o meu slide que eu montei. Hoje em dia, até nas aulas, ela pega meu slide, faça o que você quiser, porque Que bom se você usar e tiver resultado, né? use, tenha resultado, aprenda a fazer direito, por favor. Tá cheio de rótulo errado por aí. Então, pega esse negócio, segue do começo ao fim e não sai fazendo besteira por aí, porque né, tá cheio de coisa errada. É mais um que vai aprender, porque na verdade o que a gente quer é que o teu mentorado tenha resultado. É esse que é o negócio, né? Você vê pessoas, porque quando eu tive essa ideia de dar esse curso para mais gente, a minha ideia era assim, era tanta coisa errada que a gente vê, tanta coisa errada. Eu falo, gente, quem é que está fazendo isso? E quem está fazendo rótulo errado de alimentos não sabe. Então, sabe, chega uma hora que você fala assim, tá na hora de entrar gente boa para fazer coisa certa no mercado, né? E coisas que não são ensinadas dentro de sala de aula. Não é ensinado isso dentro de sala de aula. E assim, uma das coisas que eu vou fazer agora, que elas estão esperando, que é a quinta-feira, é mostrar como que eu pego meus clientes, como que eu vou lá e consigo um cliente, quem é meu cliente, onde que eu vou lá, como é que eu consigo trazer alguém para fazer rótulo comigo, como é que eu entrego, qual é o meu modelo do meu documento que eu entrego, o que que eu escrevo ali dentro, como que é o modelo do meu contrato, elas estão começando, elas não sabem. E todos esses modelos vão estar vai estar o modelo do meu contrato que eu faço para o meu Inclusive, cliente.
já é uma ideia para uma segunda mentoria, né? Você pode oferecer para essas mesmas alunas, você pode oferecer uma outra mentoria mais avançada, focada em toda essa parte comercial, de conseguir cliente, dá para Exato. dar bastante nisso. E é É, uma coisa que na faculdade, na verdade, na área acadêmica, isso não é repassado. não tem, não tem. Então, eu ensino para elas como que elas têm que tratar o cliente, onde que elas vão encontrar, como que elas entregam, como que elas vão explicar aquilo ali. Todo o meu checklist que eu demorei um tempão para fazer, eu vou ceder para elas em Word, se elas quiserem editar, elas também podem editar e mudar e fazer o delas melhor, não vai ser nem em PDF, é em Word mesmo. Ó, tá em Word para você poder, quando mudar a legislação, você tira daqui e põe a legislação nova e atualiza, né? Então, eu acho que esse o caminho, né? Não adianta segurar o conteúdo, esconder o conteúdo, então não é esse o objetivo, porque a gente tem que, na verdade, é compartilhar, né, esse conhecimento. Não adianta, então não tem que ter medo, né? Mas a concorrência, a gente ainda tem muito essa ideia da concorrência, de você esconder as suas coisas para não passar para o outro, só que a gente já está numa outra era que não é assim que está funcionando mais, né? As coisas estão, na verdade, você tem que fazer, na verdade, uma rede ali para você, né? Então, e não adianta segurar e ficar sozinho, que nem uma ilha lá, isolado. Não vai conseguir. Você tem mesmo que compartilhar isso. Então, basicamente assim, resumindo, o que você falaria para a Andrea de alguns meses atrás, né? Não ter medo de compartilhar, não ter Não medo ter medo de compartilhar. de errar, de fazer e errar e corrigir o que precisa ser corrigido. Que Não mais? ter medo dos seus concorrentes. Não ter medo da concorrência, não ter medo de se Esse era o que expor. mais isso era o que mais me travava, era medo da minha concorrência. Meu Deus, olha essa menina aqui, tá em 15 mil, como que eu vou conseguir chegar lá? Né? Ela fecha turmas de 100 pessoas. Ela fecha turmas de 100 pessoas, né? Então eu falei, tá, mas não é isso que eu quero, porque o dela não é mentoria, é curso online. Né? Então aí eu falei, ó, o dela é online, não é mentoria. Eu vou fechar com 12, mas eu vou fazer mentoria. Se Então, você parar para pensar, na verdade, ela é talvez a maior propaganda para você é um curso online, né? Porque a pessoa faz um curso online, então a pessoa ela vive a vida comum dela e estava analisando se ia entrar nesse mercado, nesse nicho teu, se ia começar a fazer isso, daí de repente ela entra através de um curso. Só que a uhum, gente sabe que o curso, ele não entrega tudo que é necessário, que a pessoa fica ainda com muita dúvida, ela tem muita coisa que ela precisa pôr em prática e não consegue colocar só assistindo vídeo, e tem muitas necessidades que vêm daí. Então, na verdade, quando você se posiciona como mentor, você tem algo de mais alto valor, e o valor percebido é maior, as pessoas percebem que tem mais valor. Todo mundo que uhum, faz curso acaba sendo um divulgador da tua mentoria. sim, Todos os teus concorrentes trabalham para você. Todo mundo no mercado hoje que oferece marketing digital, cursos, acaba fazendo propaganda para mim. Porque as pessoas fazem esses cursos e percebem, eu não consigo sozinho, preciso de um não, mentor. sim. Porque tem pessoas, né, Tiago, que até de repente compram um curso e conseguem fazer sozinha, mas não é todo mundo. Vai ter aquela pessoa que ela precisa do acompanhamento mesmo. Ela quer, né, ter a certeza, tem mais insegurança em relação a fazer aquilo que o curso não vai suprir, não vai suprir. Mesmo quem tem resultado, a pessoa sabe e automaticamente ao ter resultado ela percebe que ela pode ter ainda mais. Ela sabe que se ela tiver o acompanhamento de alguém que já está alguns passos à frente, ela vai ter ainda mais resultado. Então, Uhum, ela também é um exatamente. potencial cliente para a mentoria, porque bom, peguei um conhecimento, apliquei e tive resultado, agora eu quero ir para o próximo nível, né? Os problemas, Uhum. eles nunca acabam, na verdade. Quando você resolve um problema, surgem mais três. E aí você percebe, bom, se eu tiver a ajuda de um mentor, eu vou conseguir mais rápido, eu vou errar menos, eu vou E mais rápido. enxergar coisas que eu não estou conseguindo enxergar. É verdade. Então, eu acho isso bem interessante. Agora eu pretendo abrir minha segunda turma, né? Agora em setembro.
ainda com o mesmo modelo, do mesmo tamanho, tudo, mas eu vejo que eu consigo, por exemplo, fazer já com 20 alunos numa turma. Eu já consegui sentir que até 20 alunos eu vou conseguir dar conta. Então, é uma coisa que a gente já consegue, né? Você vai começando a sentir o teu, como é que funciona, né? Pela primeira vez é aquilo, você não sabe como que vai ser, né? Então, agora eu já sei que eu já não tenho mais tanto material para preparar. Sim, eu tenho que melhorar algumas coisas, eu tenho que atualizar, eu vou ter que colocar algumas coisas novas ali dentro, mas aquele trabalho maior, né, eu já fiz. Então, agora, se eu, de repente, passasse para uma turma com 20, eu tenho mais tempo para acompanhá-los também, né? Então, mas isso é tudo isso é um crescimento, né? A gente vai indo devagarinho e aos pouquinhos vai ficando mais forte, mais confiante, né? E a gente vai conseguindo sentir isso e tendo a gente mesmo tendo mais confiança dos passos que a gente consegue dar. Isso é muito interessante, muito Você falou que já bacana. tem, já tem lista de espera, né? Já tem gente aí. Eu tenho 5 já ali, eu já tenho uma turma, o meu A turma mestre, já sempre vai meu acontecer. mínimo, eu tenho sempre 5, né? Então 5 eu já tenho, né? Então Aham. vai acontecer e agora que eu vou começar, finalizo na quinta, devo começar a divulgar mais, abrir a divulgação mais. Vamos ver se eu consigo mais uns 10 ou 11, né? Aí para mim tá tranquilo, porque eu tô bem tranquila em relação a isso, porque é o tamanho da minha turma, né? Acho bem legal quando eu vejo alguém abrindo com 100 e falo, nossa, esse é sonho de consumo, né? Mas não é isso, né? Por enquanto eu estou numa outra fase, estou nessa fase ainda de turmas pequenas, conhecer todo mundo pelo nome, saber o que cada um faz, sabe? Então, e isso o pessoal tá gostando desse. Hoje eu postei. Ontem eu mandei um e-mail, hoje eu postei, né? Dizendo que a gente bateu 1 milhão de faturamento. Eu ali, eu li. E Uhum. até teve uma pessoa que comentou alguma coisa do tipo, ah, mas vocês não falam que para o iniciante não é bem assim e tal. E a verdade Fala. é que é meio que óbvio isso, né? Eu não comecei com turmas desse tamanho, eu comecei com turmas menores que a sua. Mas, E Thiago, você falava, porque você falava na formação de mentores, mais ou menos quanto que a gente ia tirar no mensal e qual que era, né? Você tinha, assim, muito bem claro isso. uhum. É que as pessoas talvez elas estão acostumadas no mercado com promessas muito mirabolantes, coisas grandes, né? Eu trouxe um número que chama atenção, que é o número que a gente bateu esse ano, mas assim, tem todo um trabalho por trás, né? Hoje sim, eu tenho uma equipe, tem um investimento maior por trás de tudo isso, tem toda uma estruturação. Eu não comecei ontem, já são centenas, literalmente centenas de pessoas que fecham suas turmas e vivem do seu conhecimento graças ao método. Então é Uhum. tudo passo a passo, né? Não adianta querer também dar um passo maior que a perna. Você não começou com esse valor, né? Como você falou, você começou com uma turminha pequena. Eu começava com turmas de 5, 6 pessoas, 7 pessoas no máximo, atendia individualmente também. E é assim que todo mundo começa, né? Então não dá para também querer ter o milésimo cliente sem ter o primeiro. Sim. E dá tempo ao tempo também. Mas eu falo e quis expor e quis mostrar porque tem muita gente que pensa que não é possível escalar, não é possível crescer com mentoria. Justamente por conta da questão do acompanhamento e tudo mais, né? Mas aí tá, a gente é prova viva aqui, né? Você falou que você atendeu uma turma pequena com 11 pessoas. Para uns é pequeno, para outros já é bastante, né? E deu um acompanhamento, conseguiu acompanhar, conseguiu ter proximidade, saber pelo nome quem são e tudo mais. E eu, na tua turma, acho que tinham 90 pessoas. Era, mais ou menos E assim. isso não Uhum. impediu que você também tivesse o resultado que você teve. Então, ou seja, você Uhum. aprendeu, você tirou suas dúvidas, você conseguiu ter o acompanhamento que precisava. Então, Uhum. existem formas sim de escalar, é possível viver muito bem do seu conhecimento com mentorias, né? Eu preciso trazer isso. Mas tem gente que talvez entenda a mensagem quebrada, né? Que nem você falou, bom, você explica, né? Eu nunca falei que você vai fazer 1 milhão no teu primeiro ano. Nunca, nunca. Não, isso foi uma coisa que me chamou a atenção também, porque quando você falou na formação de mentores, eu não lembro se era de 3 mil a não sei quanto. Você falou, você deu mais ou menos uma margem, né? De quanto você tiraria mais ou menos por mês. Eu falei, não, é uma coisa que é real, né? É uma coisa que não está te prometendo que você vai Trabalho. É trabalho. fazer
500 mil no teu primeiro mês, na tua primeira turma. Não é isso, né? Eu falei, nem é isso que eu quero, porque você não sabe nem como lidar, né? Eu falei, Não, se eu não é abrisse uma turma saudável. de... Não é saudável. Não, não é saudável. É uma coisa assim, eu falei, imagine se eu abrisse com 100. Tipo, o que que eu vou fazer? Eu não tenho essa estrutura. Não adianta você querer correr uma maratona se você caminha só 2 quilômetros por dia, você vai morrer no meio do caminho, sabe? Então você tem que ir devagarinho. Ah, por enquanto estou caminhando 2 quilômetros. Ah, mas depois eu vou caminhar 5, depois eu vou começar a correr 2 quilômetros, depois eu vou correr 10. E lá na frente você vai pegando estrutura, né? Você vai pegando força para poder, o jeito da coisa. Então, assim, eu não tenho nem um pouco de pressa, assim, sabe? Eu tô indo no meu passo, né? Tô mais sentindo como é que é. Sei que dá para escalar, porque como é aquele perfil lá que você faz, aquele programinha lá para ver qual é o meu perfil, eu sou analítica. Então, quando você fazia suas atividades, quando você montava seus grupos, eu estava analisando tudo, eu, na minha cabeça, ó, tá vendo como ele escala? Ele escala assim, ó. Ele faz isso, ele coloca isso aqui, ele faz isso aqui. Eu já sei mais ou menos, só que eu não sei o método. Mas eu já sei que aquilo ali funciona. Eu estou vendo a forma de você trabalhar. Então eu sei que funciona. Daí quando chegar a hora certa, eu também vou fazer a mesma coisa, né? Só que eu tenho que primeiro aprender a correr. Tô caminhando ainda, né? Caminhando, minha segunda turma ainda. Ixi, essa daí vai ser para ajustar as coisas da primeira, dar o feedback da primeira. A primeira ainda. A primeira nem desmamou, estão grudados em mim ainda, querem, sabe, ficar ali, professora, me ajuda, vão precisar de mim, eu vou dar o apoio para eles que eles precisarem, E você sabe? continuou com aulas, ou estava parado por causa da pandemia? Então, teve gente que não ficou muito feliz, porque eu estava em duas faculdades dando aula, né? E aí eu falei, isso é uma das coisas que eu demoro para tomar decisão, mas quando eu tomo, eu falei, se eu abrir a minha primeira turma com no mínimo 10 alunos, eu vou ter que largar uma faculdade, porque eu, né? E aí eu tive que fazer os prós e os contras das duas, e eu optei por aquela que mais me tomava tempo, né? Aquela que me sufocava com muita coisa que eu via eram coisas Dava que não me aula, davam dava aula em duas faculdades e pediu para sair de uma, então. mês passado. Mês E a passado eu rotulagem? Você também, você ensina, mas você também faz rótulos, né? faço rótulos também. Agora, tipo assim, dei uma parada por conta da apareceram algumas coisas, mas eu passei por umas amigas minhas porque eu estava focada na mentoria, né? Mas agora que a primeira turma já foi, né? Vai sobrar mais tempo. Agora você Eu vai poder consigo passar rótulo para os teus alunos fazer. que eu quero fazer, mas com certeza, falei para elas, a hora que aparecer alguma coisa, eu já vou passar para vocês. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque tem uma das alunas que ela tem um estabelecimento, ela tem muito rótulo para fazer. E as próprias colegas de turma se propuseram a fazer junto, sem cobrar nada, para aprender. Falei, olha, você ganhou praticamente, acho que tem 20 rótulos para fazer, é trabalhoso. Já E como tem é que é? duas que querem fazer, tem duas que querem fazer com ela. Eu falei, olha que bacana, vocês vão poder se juntar para fazer o teu trabalho junto e trocar experiências. Então, acho que vai ficar bem legal. Ela ficou super animada, porque ela estava desanimada, ela tem que fazer tudo sozinha, né? E de repente ela falou, não, a outra falou, eu quero abrir minha consultoria, eu faço, te ajudo a fazer o rótulo só para aprender. Então, ó, vai, né? Foi a força do grupo, né? Você, Grupo. na verdade, tem todo um ecossistema, né? Então, tem empresas que precisam do teu trabalho, tem alunos que Uhum, querem aprender a executar, né? Não deixa de ser uma profissão. E tem a troca entre os próprios membros, né? Que eles podem uhum. uns ajudar os outros ali dentro. Isso eu fiz um trabalho com o grupo de apresentação delas para justamente elas formarem um grupo. Daí eu prometi que eu não vou desmontar esse grupo, porque elas estão se sentindo apoiadas entre elas, né? Uhum. Para começar essa, né, essa jornada delas ali, elas querem ficar com esse contato ali para elas poderem se ajudar. Então, eu acho que vai ser bem bacana. E lógico que eu vou estimular também, né? Elas ali a fazer os exercícios e ajudar essa outra aluna que precisa fazer esse monte de rótulo, porque isso dá ânimo para elas fazerem, né? É algo real, é um trabalho real que está acontecendo ali, né? Então, elas vão
Então, acho que vai ficar bem bacana. E a gente já É, vai encerrar agora, quinta-feira. o que eu mais gosto de mentoria é essa conexão com algo prático, porque sem entrar em conflitos, mas assim, a gente vem de um modelo acadêmico, um modelo de educação, né? A vida inteira você aprende, mas você aprende muitas coisas na escola mesmo, que você sabe que você não vai usar na vida cotidiana, porque Uhum. até já ultrapassado, já foi há muito tempo, que não é mais assim, e você está lá aprendendo, e aí você faz só para fazer a prova e tudo mais, e isso me incomodou, sempre me incomodou. Com mentoria, você consegue trabalhar com educação, consegue Uhum. trabalhar ajudando pessoas, ensinando pessoas, mas ensinando algo prático que ela pode usar. Ela aprende hoje aqui Exatamente. agora, É, amanhã ela pode usar. Amanhã ela pode usar é. a vida dela. Um negócio. Acho que você pegou no ponto, assim, porque eu adoro ensinar, mas assim, tem horas que você, até mesmo a gente se pergunta, né, na graduação, o que você está ensinando, né? Por que você está fazendo isso? Você sabe que não é Não é assim que a pensa, coisa vai funcionar, né? Mas tá lá, tem que ser assim, né? E na mentoria eu tô me realizando, porque daí você é mão na massa mesmo, é resolver problema, e vão surgir problemas, então é uma coisa que você, na verdade, o que eu vejo, eu estou preparando, fechando uma lacuna que ficou para esse pessoal, sabe? Muitos deles já vieram de tem um buraco graduação. entre a Tem um faculdade buraco, e o mercado de tem. trabalho, tem um gap, um E, buraco ali que não e é eu bem. estou sentindo que eu estou fazendo essa. Nossa, quando eu sinto que eu faço essa conexão dessas duas partes, que eu falo, é isso que precisava para esse aluno poder ir para esse nicho, né? Para esse trabalho. E eu vejo que isso falta em tantas profissões. Eu até já falei para algumas amigas minhas. Falei, gente, vocês sabem fazer uma coisa que na faculdade só é visto aquele superficial porque não dá tempo por causa da ementa. Que se você fizer isso, dá uma mentoria para o teu aluno poder. Eu já achei mentoria para um monte de gente. Só que o pessoal às vezes ainda fica com medo, né? Tipo, não, mas E o será? que você faz tem até um cunho social, porque hoje a gente tem um grande problema, né? Que é assim, a gente tem muita gente que se forma e a gente tem muitas demandas no mercado das empresas, né? O mercado demanda muita coisa, muito trabalho e não consegue encontrar mão de obra qualificada para fazer aquele trabalho. Do outro Exatamente. lado, a gente tem um monte de gente se formando aqui, se forma e não consegue emprego. Uhum, Só que uhum. o mundo hoje, ele não é um mundo mais de emprego. Emprego é uma coisa de 2 gerações atrás. O mundo Sim, hoje é o mundo de quem resolve problema. Então, a gente tem um monte de gente se formando que não consegue resolver problema. E a gente tem um monte de problema que não é resolvido porque não tem gente qualificada para resolver. Então, sim. tem um aspecto social no que você. Tem. Isso já sabia. Era uma das coisas, porque assim, sabe, me corta o coração de ver alunos que se formam e não conseguem trabalhar na área, Às vezes porque eles está não abrem a sem visão desmerecer, mas às de. vezes está dirigindo Uber, às vezes está trabalhando Eu com já, coisas nada a ver eu com já aquilo que eles isso estudaram, né? não é um desmerecer, mas assim, por exemplo, eu já vi alunas se formarem em nutrição e tá vendendo pipoca no cinema. Uhum, Sabe? Não é desmerecimento aquilo, mas a gente sabe que ela investiu 4 anos, que investiu dinheiro, né? Eu tenho alunas que estão fazendo pós-graduação e que trabalham ali para ganhar R$ 1.500, não é desmerecer, por mês de segunda a sábado. uhum, E elas estão ainda pagando uma pós-graduação na tentativa de se colocar no mercado, mas já estão formadas há um ano e não conseguiram se colocar no mercado. Isso me dá assim, me dá uma dor no coração, porque se elas soubessem resolver um problema e pegassem, né, algo para resolver bem, elas estariam ganhando muito mais, tendo uma vida muito melhor, digamos assim, financeiramente, sabe? Então, desenvolvendo essa é uma das potencial, coisas, né? Porque às vezes, dependendo do que você está trabalhando, é digno, todo trabalho é digno. claro que Mas o teu às vezes trabalho você é percebe que digno. você não se desenvolve naquele trabalho, porque é um trabalho às vezes Isso. muito manual, é um trabalho muito repetitivo, que não tem Não tem perspectiva de potencial, crescimento, perspectiva de né? crescimento. Não tem. Você vai ficar a vida inteira fazendo aquilo ali. E aí a gente vê, quando conversa com essas alunas, que elas estão, às vezes, com a autoestima baixa, né? Porque elas investiram tempo e dinheiro para ter uma graduação com um sonho de se tornar um profissional daquela área.
E aí, quando chega num ponto que elas não conseguem ir, e elas vão tentando e não vão conseguindo, isso não é só nutrição, é farmácia, são vários, né? Eles vão ficando cada vez, eles vão desacreditando neles mesmos, né? E eu Eu acho acho eles que ele tão tem alguma coisa jovens, errada, né? Tem alguma coisa exato. errada comigo. E eles são tão jovens, assim, que a força de trabalho está com eles, na verdade, né? Eles estão na faixa dos 20 e poucos anos e já estão desacreditando no potencial de trabalho, de que eles podem ter uma vida melhor, de que eles podem trabalhar naquilo que eles queriam se formar. Eu não, nem por nenhum momento, isso não é nenhum desmerecimento de nenhuma profissão, mas é isso, né? A gente sabe que a pessoa está ali por necessidade e se ela pudesse escolher, ela estaria exercendo a profissão que ela se formou, mas que não consegue fazer aquilo, né? E às vezes eu falo, às vezes a gente tem que dar algumas voltas na vida da gente para conseguir o que a gente quer, né? Então, às vezes, quando eu falo, olha, às vezes você fazendo rótulo lá, pegando alguns rótulos no final de semana para fazer, você tira, sei lá, R$ 1.000 a mais por mês. R$ 1.500 a mais por mês de renda extra. Será que já não dava para você começar a pensar, de repente, né, em fazer aquilo que você queria, né? Então, se colocar num lugar, investir em algo para você poder fazer, né, o que você gostaria de fazer. Então, tem toda essa questão. E realmente é uma questão social. Eu vejo isso muito como social, porque né? Eu não sei se por quanto tempo mais eu vou ficar numa faculdade dando aula, mas eu quero poder ter o meu trabalho com essa entrega social que eu acho que é muito maior, Thiago. Não é só O impacto é essa maior, questão né? de esse impacto que eu quero, sabe? É esse impacto e assim, e aí já tive várias ideias assim de outros nichos, de outras áreas da minha área que está faltando essa ligação Uhum. da, do meio acadêmico com o meio profissional e que talvez você venha ter, de repente, mais uma outra mentoria ou alguma coisa nesse sentido para fechar esse, esse, sabe, esse buraco que fica aí no meio. Então, que é uma questão social, porque às vezes o aluno, ele não, né, depois é formado, ele não atende direito um paciente, ou ele tem medo de atender um paciente porque ele não sabe certas coisas que ele não conseguiu adquirir, e aí ele não tem como voltar na faculdade para tirar suas dúvidas, então ele fica inseguro, né? Se tivesse alguém que falasse para ele, olha, é assim o que você vai fazer, né? Aí ele fala, não, agora já estou mais seguro, já sei como é que eu faço. Então, Eu vou acho que a abrir parte aqui, social é... eu vou abrir aqui para perguntas. Eu tinha desativado os comentários. Gente, quem quiser fazer perguntas para mim, para Andréia, foi um papo muito legal. A gente, até que eu nem vi passar e já deu mais de 1 hora. Sério? E Nossa, eu achei, achei que ia dar a só uma conversa é meia hora. boa, a conversa é boa, passa rápido. O Quem papo é quiser bom. fazer perguntas, quem quiser tirar dúvidas, então falei aqui com a Andréia, que fez a nossa formação. Na primeira, na primeira tentativa, fechou sua turma, fechou uma turma de 11 pessoas, já está terminando de entregar. E, bom, quero primeiro também, antes até de qualquer coisa, André, te agradecer, te dar os parabéns, né, por ter se desafiado, por ter feito, né, você podia ter, né, até pelas tentativas aí que não deram certo, você talvez pudesse ter desistido, podia ter deixado para depois, podia não ter feito, né, e você foi lá e executou, fez e mudou a vida dessas 11 meninas aí, vai mudar de muito mais gente, então, Tomara, tomara, quero ver. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque é isso mesmo, a gente estimular outras pessoas, né? A fazerem a mesma coisa, a seguirem seus sonhos, seus caminhos, porque é possível, né, Thiago? É possível. Eu acho que sempre que você precisar, pode me chamar para compartilhar aí, né? Porque a minha experiência, eu acho que é sempre válido, acho que isso que é importante, né? Que às vezes as pessoas estão desmotivadas ou não estão sem rumo para fazer alguma coisa, né? E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos mesmo e eu estou começando a realizar o meu, então está sendo muito bom. aqui perguntaram já para você, até imaginei, até porque tem gente que chegou no meio da live, você explicar de novo aí qual que é a tua área, o que que você faz, mentoria do que é. Então, a minha mentoria é ensinar, na verdade, a elaborar a rotulagem de um alimento, né? Todos os alimentos que são vendidos aí no comércio, eles têm que ter o rótulo, que é aquela tabela da informação nutricional, aqueles carboidratos, proteínas, e todos os outros dizeres.
validade, lote, só que para isso tem um monte de normas, um monte de legislações, né? E a gente tem muito rótulo errado por aí. Então, o meu objetivo é ensinar essas pessoas a fazerem, né? Fazerem essa rotulagem de forma correta ali, de uma maneira mais simples, não perderem tanto tempo para elaborar um rótulo, né? Buscando as legislações todas perdidas. Então, eu fiz caminhos que eu encurtei, na verdade, como eles fazem para procurar, né? Então, ficou mais rápido o processo ali, né? Muito legal. Bom, tem mais aqui, vamos lá. Tem pergunta feita. Acho que talvez tinha perguntas para trás, mas eu vou pedir que repitam aqui. A André tem os mesmos Uhum. medos que eu, a Tiane falou. Os medos são comuns, né? Quando a gente vai começar um negócio, a gente tem medo, sim, é normal. O que a gente tem que fazer é executar apesar do medo, né? A gente tem que ver. Medo tá aí, é feito para ser vencido. Se não desse Uhum. medo, é sinal de que você está no conforto, está numa zona de conforto. E aí as coisas não acontecem, né? Exatamente. Então, Como tá, assim, tá cobro? muito bem. Oi? A pergunta aqui, ó. Como que eu cobro a mentoria? Por parcelas ou por valor total? Sou professora também e curto muito a área de RH. Como é que você fez, André? Eu fiz, apesar de quando você fez a mentoria, você falou que eu poderia fazer entregar meu material, colocar no Google Drive, né? E fazer com o PayPal, alguma coisa, né, nesse sentido. Eu já quis ir fazer a minha plataforma na Hotmart. Então, eu já tinha colocado, aí a minha teimosia, falei, não, eu vou colocar, apanhei para colocar na Hotmart, é meio complicado no começo, mas consegui, né? Então, eu coloquei na Hotmart, né? Coloquei na Hotmart, é mais caro, eles te cobram uma porcentagem em cima, mas então eu coloquei todo o meu material lá. E daí a própria Hotmart cobra desses alunos e ainda cobra, né, o valor à vista ou ainda pode ser parcelado com a taxa de juros dele lá. Então, por que eu coloquei isso? Porque eu estava com, né, eu tinha a minha casa, a minha filha, 2 trabalhos, quer dizer, eu ia ter que ficar eu tentando fazer mais coisas, eu não ia dar tempo. Então, é uma coisa que eu paguei, né, mas pelo menos eu não me incomodo. Eu sei que a hora que eu abro lá para vender, eu passo o link, eles entram na Hotmart, eles fazem o pagamento tudo por lá e fica na minha conta lá na Hotmart. Então, eu fiz desse formato. Achei Vou que para explicar mim, só né, para o pessoal, assim como tem o Hotmart, que a André usou, tem outras plataformas também que elas tem o fazem, Edu, né? elas são gateways de pagamento. Então, você cadastra lá a tua mentoria, teu curso, e essas plataformas, elas têm um checkout, que é onde a pessoa vai lá e pode fazer o pagamento por boleto, por cartão, pode parcelar também, daí tem uma taxa de juros lá, e quando ela faz esse pagamento, já automaticamente manda o acesso para a pessoa de uma área de membros, onde você pode pôr a gravação das suas aulas, materiais e etc. Então, hoje em dia é muito tranquilo fazer isso, né? E normalmente é cobrado o valor total. Eu recomendo sempre que você cobre o valor total. Não recomendo que você cobre por aula ou por hora ou coisa do tipo, não. Recomendo que você... Eu já fiz cobrando por hora, por hora de mentoria. Foi aquela primeira vez, a minha primeira tentativa como mentora lá, antes de fazer a formação de mentores, eu cobrava por hora. Não funcionou. Não Uhum. foi legal. Para mim, pelo menos, não deu certo. A Clarice Não, não. falou que tudo acham que o valor é alto. Pensei em ser mentora, mas os alunos têm dificuldade de investir. Isso é uma questão, Clarice, de oferta. Infelizmente, não basta você querer e você oferecer o produto e as pessoas vão comprar. Não é bem assim que funciona. Inclusive, na formação de mentores, a gente se dedica bastante em criar uma oferta forte, em saber fazer a narrativa toda para que a pessoa perceba o alto valor do que você está oferecendo. Então, tem um processo a ser seguido para que você consiga gerar um desejo muito alto pelo que você está vendendo. E aí, dessa forma, você não vai ouvir tanto essa questão de não tenho dinheiro, coisa do tipo. É óbvio, precisa sempre ficar muito claro isso. Não é todo mundo que está interessado que vai comprar. Inclusive, a Andrea, que deu um depoimento. A primeira vez que ela viu que eu estava oferecendo a formação, ela não entrou. Depois ela analisou e tudo mais e entrou mais para frente. Então, é sempre assim. Você traz um número de pessoas maior e uma porcentagem dessas pessoas vai se tornar seu cliente. Só que
Dependendo da forma como você faz esse processo, e dependendo do que você oferta e como você oferta, você vai vender mais ou menos. Então tem técnica para você resolver isso aí que você falou que é um problema. Isso aconteceu na minha mentoria também. Teve alunas que não fizeram a primeira, mas agora já estão na lista de espera para a segunda, né? Tipo, é a pessoa que demora mais, às vezes mesmo, para. E eu entendo, porque eu sou uma daquelas que demora mais. Eu primeiro quero ver como é que acontece para depois ir lá fazer. Então, eu até entendi essa aluna, daí agora ela acabou se matriculando, É super né? comum, eu tenho gente que às vezes me acompanha há anos, daí mais pra frente, vou. E tem gente que tá me acompanhando há anos e talvez nunca se torne meu cliente, tá tudo certo, tá tudo bem. Se É, aprendeu isso alguma mesmo. coisa comigo, já valeu a pena. É, Ali a é isso mesmo. pergunta do Andy, né? Qual o valor cobrar nas primeiras? Olha só, mentoria é igual carro. Qual o valor cobrar num carro? Depende do carro, né? Depende do ano do carro, do modelo do carro, de como que está o mercado. Então, não tem um padrão. Você precisa saber precificar. Então, você vai analisar o que você está oferecendo, qual o resultado que você está prometendo, o que os seus concorrentes oferecem, o que o teu cliente está acostumado a investir para resolver esse problema. Tem uma série de fatores e tem uma coisa também que é inevitável, que é testar. Inclusive, isso a Andrea falou, no começo você tem que estar disposto também, às vezes, a oferecer muito mais por muito menos. Então, um esforço maior por um preço menor, e aos poucos você vai subindo, é natural. E acho que todo mundo é assim, né? Você vai ganhando experiência, vai ganhando autoridade, você vai ganhando confiança, vai entendendo melhor o teu mercado, e aí você vai encaixando qual que é o preço que você coloca que te dá o maior retorno possível, né? Porque nem sempre um preço maior vai te dar mais retorno. Nem sempre um preço Exatamente. menor vai te dar mais cliente. Tem uma faixa ali que você tem que trabalhar. E isso, infelizmente, é só testando e repetindo e fazendo que você vai chegar num valor assim que você tá. Mas, Thiago, aquele exercício que você faz, né, que é uma das partes lá que a gente tem que ver quais são os nossos concorrentes, o que eles entregam e quanto eles cobram, né? Aquilo é super importante, porque foi por ali que eu me baseei, né? Falei, bom, eu sei que o que cobra menos cobra isso, cobra mais cobra sim, e o que elas ofereciam, e dali eu tirei né, o valor que eu achava que eu iria fazer. Não fui para o máximo, não fui para o mínimo, fiquei no meio termo ali, mas como eu falei, entregando muito mais, né? Ali, tendo um esforço maior do acompanhamento por um preço que está mais abaixo ali do que né, o máximo que a gente tem ali no mercado. Eu acho que isso também é importante, né? Porque senão muita gente também vai pelo preço. Então, isso me ajudou muito para balizar o quanto cobrar. Eu não tinha ideia do quanto cobrar. Mas o mercado já te sinaliza, né? Ele já te dá uma ideia de mais ou menos ali. Uhum. Bom, André, foi muito legal. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pela disponibilidade aqui, por ter Eu que sido agradeço. 100% sincera e contar a tua história sem esconder nada. Mas a vida como ela é, né? É assim mesmo. Sei que eu sou muito feliz porque realmente eu acho que é isso. E essa questão social, essa questão né, a gente sanar esse buraco que tem ali entre a graduação, ver os alunos confiantes para irem trabalhar na área, gente, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Vai ser menos um que vai ficar aí batendo cabeça sem saber o que fazer, pelo menos já sabe resolver um problema e já vai confiante ali tentar resolver. Isso daí, para mim, não tem preço. Acho que é maravilhoso, assim, acho que é fantástico mesmo. Acho que Aí você valeu consegue perceber que todo o esforço, tudo que você trabalhou, tudo que você estudou, tudo, está causando tudo. impacto verdadeiro na Um vida impacto. das pessoas, né? Um Deixa impacto verdadeiro. Essa é a minha ideia, você sabe? Justamente porque eu acho que é uma parte que me dói isso por eu ser professora, né? De ver, às vezes, muitos alunos que se formam e estão em casa, que se formam e não fazem. Então, isso para mim é uma coisa assim que realmente eu fico sentida com isso, sabe? Porque eu gosto de ver meus alunos trabalhando na área, eu gosto de ver fazendo mestrado, eu gosto de ver eles atuando. Quando eu não vejo, né?
eu fico muito triste realmente com isso. Então, eu poder, nem que seja 11 aqui, 11 ali, né? E você direciona, e eu já estou com outra ideia, fazer outra mentoria, de repente, ali nesse sentido, para fechar mais uma lacuna, sabe? Uhum. Então, e dar condições dos alunos E agora caminharem que na você já tem o profissão método, você deles. já fez isso uma vez, né? Até porque tem muita gente que pensa assim, ah, eu não sei se eu vou acertar o nicho. Isso não existe. É uma, é uma, é um teste constante, uma evolução constante. E aí, esse exemplo que você está dando é perfeito, porque não é porque você começou com esse nicho que você está presa nesse nicho. Você pode Não, tacar. nossa, eu já vi que abriu um nicho, que eu falei assim, tá, e se uma hora, de repente, a rotulagem, né, começar a saturar, ou de repente, gente, eu já estou pensando que ela abriu um outro nicho que abre para algo muito maior, sabe? Não só para Agora quem quer. você já tem a habilidade de fazer todo esse trabalho, desde do marketing, atração, entrega, você já dominou o método, né? Então é só replicar. É muito bacana. Então, assim, mas essa sensação de você poder estar sendo útil, né? Está sendo útil para alguém, né? Isso que é fantástico, isso é muito bom. De verdade, assim, é uma sensação que não dá para explicar, né? A sensação de você ser útil, de você estar fazendo a diferença, né? Isso é muito bom mesmo, Show. tá? Show de bola. Obrigado, André. A gente se fala Eu que aí. agradeço. Bom Pode descanso. deixar. Obrigado, pessoal que Obrigada. participou. Obrigada. Até mais, pessoal. Obrigada.